Hoje eu quero comentar sobre 7 diferentes erros que você pode estar cometendo com seus investimentos e que podem destruir a tua carteira, ou pior, podem estar destruindo a tua carteira agora. Erros aqui que alguns eu já cometi por conta própria, então eu sou especialista neles, mas outros eu vejo, meio do impacto que a gente tem no Clube do Valor, uma legião de investidores cometendo. E antes de eu te mostrar o primeiro, comenta aqui qual foi o maior erro que você já fez com sua carteira de investimentos. Primeiro erro, você é simplesmente um empilhador de ativos. E qual o contexto aqui? Eu conheço muito bem a minha audiência, eu conheço muito bem quem me acompanha, eu sei que a maioria dessas pessoas trabalha e trabalha bastante, é muito focado em gerar renda ativa para com ela, poupando um pouco todos os meses, construir renda passiva para o longo prazo. Mas eu sei que trabalhar um monte, algo que toma muito tempo e muita energia, e o restante do teu tempo, o restante da tua energia, muitas vezes você prefere gastar com a tua família, com teus hobbies, praticando esportes, você está certíssimo nisso. Só que o problema aqui é que faltando tempo para se dedicar aos investimentos, muitas vezes vocês acabam contando com a ajuda para investir de alguém que não necessariamente vai estar muito alinhado contigo. Então você vai lá, pega o salário do mês, vê quanto sobrou ali, digamos sobrou uns 3 mil reais para investir, faz o aporte na corretora e liga lá pro teu assessor. Pô, o que vamos fazer com isso? O que vamos comprar? Aí o seu assessor vai te falar algo que está interessante, que muito provavelmente é a meta de distribuição de produto dele daquele mês, você vai lá e vai comprar. Ou se você não tem assessor, investe por conta própria, acontece algo parecido, né? Você estuda alguns ativos, assiste alguns vídeos no YouTube e decide lá qual ativo comprar, se é um ativo de renda fixa, se é uma ação específica, se é um fundo imobiliário, e aí no mês seguinte você repete todo o processo. E fazendo tudo isso sem ter 3 coisas. Primeiro, uma clareza de qual a sua carteira ideal de investimentos, qual a sua alocação de ativos ideal. Segundo, sem seguir uma estratégia clara de investimentos. E terceiro, sem fazer o rebalanceamento de carteira, que para mim é a melhor forma de você garantir comprar na baixa para depois vender na alta. E a solução para esse erro aqui é você ter uma estratégia clara de investimentos. É você ter um desenho de uma carteira ideal, considerando os teus objetivos financeiros, considerando a tua tolerância ao risco, considerando o teu perfil de investidor. Que é algo que eu vou te mostrar como fazer de forma gratuita, caso você esteja inscrito e participando de uma live, uma aula que eu vou fazer aqui no próximo dia 21 de agosto, chamado Carteira Imbatível. Então eu vou revelar aqui alguns segredos por trás das nossas tomadas de decisões de investimentos, por trás do trabalho que a gente presta aqui com os nossos clientes de Wealth. Você pode participar dessa aula simplesmente apertando neste botão aqui. Vai te inscrevendo lá enquanto eu vou te contando aqui sobre o segundo erro, que é possuir COIs em carteiras. Os COIs, ou certificados de operação estruturadas, eles funcionam como o canto da sereia. Sabe ali o canto da sereia, que ela chama a atenção, te chama lá para o mar, depois te afoga? Pois bem, o COI faz basicamente isso com a promessa de garantir o teu patrimônio principal. Quer dizer, você pensa, poxa, vou botar aqui 100 mil num COI, não tem problema, não vou perder. Porque na pior das hipóteses, daqui a 3 ou 5 anos vai voltar se deu 100 mil. E aí, dependendo de cada COI, né, se acontecer alguma coisa com algum ativo, tipo, sei lá, as ações de e-games subirem, tem um COI de e-game, você vai ter um potencial de alta de até 30%, por exemplo. Ou seja, você pensa, na pior das hipóteses, fico no 0 a 0, na melhor eu ganho ali um percentual, tá tudo legal. Eu sei que você pensa isso, por quê? Aqui no Clube do Valor a gente analisa toda semana centenas de carteiras de clientes, ou potenciais clientes, e a gente vê muitas carteiras cheias de COIs. E geralmente é uns 15% em COI, né? Tem uma carteira aqui de um seguidor do canal que tinha mais ou menos 2 milhões de reais para investir, 1,8 milhão, e que tinha 15% em COIs. Essa outra carteira aqui, perto de 500 mil reais para investir, com 13% em COIs. Agora, qual o grande problema do COI? O grande problema do COI é que o custo dele é altíssimo e escondido, né? O COI é uma grande taxa embutida que você está pagando para a corretora e para o seu assessor. A taxa embutida que muitas vezes pode passar do patamar de 4%. Que quem te recomendou COI tem uma visão mais ou menos assim lá na corretora. Os ativos que ele pode te indicar, as rentabilidades que ele pode te indicar, mínima e máxima, e a comissão que ele vai ganhar. E os COIs, aqui eu botei um nome fictício de um COI, são os ativos que mais pagam comissão. E aí quem paga a conta é você. E caso não tenha ficado claro, tem 2 problemas muito grandes, né, de ter um ativo com custo embutido muito alto. O primeiro problema é que mais pessoas vão recomendar. Você conta com um profissional que ganha comissões de acordo com os produtos que você investe. Tem um ativo que paga mais comissões do que o outro, existe uma tendência natural, um incentivo natural desse cara te recomendar COI. E o segundo é que quanto maior a taxa, embutida ou não, menor a expectativa de retorno no longo prazo. Não à toa, recentemente um estudo da FGV confirmou que COI é roubada mesmo. Por que COI é roubada mesmo?
Porque na pesquisa que eles fizeram, eles viram que a maioria esmagadora dos COIs analisados, 252 de um universo de 284, apresentavam por trás da estrutura um potencial de lucro menor do que um tesouro Selic. Bom, como corrigir esse erro? Basicamente sendo cético em relação a recomendações e sabendo fazer perguntas, Uma delas é, como é que você que está me ajudando a investir está sendo remunerado? Aí já ajuda pra caramba. Aliás, comenta aqui se você já investiu em COIs. Enquanto vou comentando sobre o terceiro erro, que é caçar diquinhas. Eu tenho uma história sobre isso. Quando eu tinha ali meus 17 anos, estava estudando vestibular, final do ano, dezembro, ia fazer vestibular no início de 2010, um dinheirinho numa corretora, eu já investia, já tinha lidado meus primeiros passos como investidor, e aí eu entrei, fiz a cagada de procurar uma diquinha de onde investir. E aí eu entrei num fórum da ADVFN e eu entrei num post que dizia Milk 11, a nova aposta para 2019. E aí nesse fórum, basicamente, tinham vários torcedores, não investidores, falando sobre as ações da Milk 11, as notícias, as especulações de que ela estaria para sair da recuperação judicial, que eu nem sabia o que era naquela época. Basicamente, peguei todo aquele meu dinheirinho, que felizmente era um dinheirinho, botei nas ações da Milk 11, seguindo aquela diquinha maravilhosa, só para ver meu dinheiro subir um monte em poucos dias e depois desabar. Eu aí acabei vendendo com 50% de prejuízo. Mas, enfim, depois disso, minhas futuras experiências com investimentos também foram caçando diquinhas. E hoje eu percebo que muita gente faz isso. É que é comum da jornada do investidor, sobretudo o cara não tem muito tempo, Chega na hora de selecionar ativos, o que ele vai fazer? Muitas vezes ele vai pedir uma diquinha. Não à toa o mercado sempre está fazendo essas chamadas, As melhores ações para investir agora, segundo várias corretoras, 5 ações para lucrar já no mês seguinte. E o grande problema de caçar diquinhas é que vai te faltar convicção. E aí você vai comprar uma ação, ela vai subir, por exemplo, como você não tem muita convicção do porquê você tem essa ação, muitas vezes você vai vender ela muito rápido, bolsando um lucro pequeno. Agora, se acontece o contrário, se a ação despenca, muitas vezes você não vende mais ela, começa a fazer preço médio, por si só não faz sentido nenhum, e aí se apaixona pela ação, se envolve emocionalmente com uma ação, nada a ver que você nem sabe o que você teria. Enfim, como é que você resolve isso? Tendo convicção, pensando em estratégia e não em ativos para comprar. E eu, particularmente, como clubista, como fundador do Clube do Valor, gosto muito de estratégias quantitativas, sistemáticas. Estratégias são puramente matemáticas, como são as estratégias aqui do clube, como a estratégia das ações mais baratas da bolsa, como a estratégia da máquina de dividendos, a S-Rank, e que muitos não sabem, mas a gente também tem critérios quantitativos para a seleção de títulos de renda fixa. Aqui, para consumo interno dos nossos clientes, a gente tem relatório cruzando vários dados de balanços de vários emissores de renda fixa para decidir se é ok para os nossos clientes alocarem nesses recursos ou se não é ok. Mas, enfim, o grande ponto é que tem que ter ciência por trás. E é isso que a gente prega e é isso que eu tento ensinar aqui no Clube do Valor. E nesse caso, se você quiser entender como a gente aqui pode te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos, estratégias claras e sem conflito de interesse, ganhando uma taxa transparente por todo o seu patrimônio, não uma taxa embutida num produto ou em outro, você conhecer nossos serviços de Well. Vou deixar aqui o link para a página que a gente explica mais sobre ele. Enquanto isso, você vai ouvindo o erro número 4, que é concentrar seus investimentos em poucos ativos de renda variável. Outro erro clássico, escolher poucas ações para ter em carteira. E aí eu sei que muitos aqui pensam, Miro, mas para quem tem pouco, a gente tem que comprar poucas ações, senão como é que vamos ganhar dinheiro na bolsa? Eu vi esses dias um comentário mais ou menos assim, Se é arriscado investir em poucas ações, como é que uma pessoa que não tem dinheiro vai fazer dinheiro na bolsa? E a resposta é que ela não vai. A Bolsa de Valores não é um lugar para ganhar dinheiro, não é um lugar para substituir sua fonte de renda ativa, não é para ter um ganho explosivo, não é para ter uma grande tacada no seu patrimônio, porque não existem atalhos. O dinheiro rápido e fácil, ele só existe em quem promete te garantir dinheiro rápido e fácil. Mesmo que você pense, não, eu vou ter poucas ações porque eu vou conhecer muito bem elas. Cara, o mercado tem muita coisa que está fora do teu controle. Vou dar um exemplo, um cara aí que leu essa reportagem aqui 10 anos atrás, de ações para esquecer na carteira e foi lá, comprou Oi e esqueceu o Oi na carteira, esse cara aqui, ele tá perdendo 99% do seu patrimônio. Perdeu tudo. Então, o cara que botou 100 mil reais, agora tem 160 reais. E fora isso, tem alguns casos também fora do seu controle em que existem fraudes. Olha o caso das Americanas. É uma fraude ali. O balanço não estava constando o que a empresa tinha de dívida. Aí só em 2023 as ações já caem 90%. E engana-se quem pensa que isso é raro, Eu peguei as ações com pior resultado nos últimos 10 anos e muitas caíram 97%, 98%, 99%. Então você precisa diversificar melhor a tua carteira. Agora, como? Não cometendo o quinto erro. É ter muitos ativos de renda fixa na tua carteira sem a proteção do fundo garantidor de crédito. Isso antes de ter ativos com a proteção do fundo garantidor de crédito. E vale eu te explicar um risco chamado risco de crédito, que é
basicamente o risco de você investir no ativo de renda fixa e o emissor desse ativo, né, lembrando que renda fixa é uma dívida que uma empresa emite, não honrar com o compromisso, dá o calote. Quando você investe em títulos públicos, você não tem esse risco de crédito, é praticamente zerado. Agora, quando você investe em títulos privados, ele existe. E tem uma forma de mitigar esse risco que é contar com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada que visa proteger os depositantes e investidores brasileiros, e ele garante até R$250 mil que você vai ser ressarcido caso você deixe dinheiro parado na conta, ou invista na poupança, ou invista numa LC, LH, LCI, LCA, CDB, RDB, e o emissor, a instituição, contraparte desse título, quebra. Qual o problema? Voltamos aos nossos amigos comissionados. Tem outros ativos de renda fixa sem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, como CRIs e CRAs, e também debêntures, que pagam comissões bem maiores. Solução: se você quer investir em ativos de renda fixa e correr um pouco mais de risco de crédito, começa pelos ativos garantidos pelo FGC. Em vez de comprar debêntures, CRI, CRA, compra CDBs, LCIs, LCA. Dito isso, vamos ao sexto erro, que é fazer market timing. E eu entendo muito bem, né, qual a principal missão, a principal dúvida que o investidor tem todos os meses, que é entender qual é o melhor investimento do momento. Só que o problema é que muitas vezes, para responder isso, ele é orientado a fazer market timing, que basicamente consiste numa estratégia em que você está lá super ligado com o que está acontecendo no mercado e na economia, fica lendo esse tipo de manchete, né? Se é o ano da renda fixa, se a recessão global está chegando aí, ou o que esperar da bolsa para esse ano, para com base nisso tomar suas decisões de investimento. Ou seja, você olha para o mercado e do mercado você decide onde investir. A estratégia é muito popular porque ela supostamente responde a dúvida, né? Onde investir agora. Só que o problema é que tudo que está nessas manchetes que eu acabei de mostrar já está no preço, já está precificado. E na maioria das vezes quem faz market timing compra na alta e vende na baixa. E mais, market timing não é um fator importante para o seu sucesso investindo. Teve estudo do Roger Ibbotson, professor de Yale, que concluiu que uma política de alocação de ativos clara, ou seja, o fato do investidor ter uma carteira ideal de investimentos, explica 90% da performance de um portfólio. E market timing e outros fatores explicam somados só 10%. Dito isso, antes do erro número 7, né? Uma reflexão, por que tantos investidores erram tanto? E do meu ponto de vista, é óbvio que tudo que a gente começa a fazer na vida, a gente começa fazendo mal. Quando você aprendeu a caminhar, você caía um monte. Quando você aprendeu a jogar futebol, você jogava mal. Quando eu comecei a gravar vídeo aqui no YouTube, eles eram uma porcaria. E com o passar do tempo, você vai evoluindo. Mas tem outros dois fatores que, para mim, pesam muito e que atrapalham muito os investidores. O primeiro é a falta de tempo, que eu expliquei aqui no início desse vídeo. E o segundo é ligado ao sétimo erro, que é contar com um profissional comissionado. É que os profissionais que ganham comissões, que não me levem a mal, né? Como em todas as profissões, existem os bons e os ruins. Só que o problema é que todo profissional comissionado tem algo em comum, que é um conflito natural de interesses. Não por causa dele, e sim por causa das regras do jogo. Se o fato de eu te indicar investir em títulos públicos pelo Tesouro Direto vai me fazer ter uma receita igual a zero, eu trabalho no mercado financeiro, é um trabalho, eu preciso ter renda, eu preciso sustentar minha família, eu não vou te indicar isso, porque eu vou ganhar zero. Vou te indicar um COI, que aí eu vou ter uma receita alta, vou te indicar uma CRI, uma receita alta, e aí em parte da carteira eu vou fazer um trabalho bem feito. Entendeu? Não é culpa do profissional, é culpa das regras do jogo. Regras de um jogo que com certeza tá para mudar, porque as pessoas elas já sabem que quando ela vê uma chamada assim de assessoria gratuita, assessoria de investimentos, serviço gratuito, elas já sabem, já estão se ligando que não é gratuito de verdade. E isso vai mudar com toda certeza, né? Tanto é que na Europa já tem muitos países em que é proibido um profissional do mercado financeiro ser comissionado. Nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos, houve uma migração de profissionais comissionados para profissionais que cobram uma taxa transparente, chamados de fee only, que é o que a gente faz aqui no Clube do Valor. Eu não estou falando mal dos comissionados porque a gente faz o contrário. Na verdade, eu faço o contrário porque eu vejo o problema dos comissionados. Essa taxa aqui é um percentual sobre o patrimônio, que independe de como você vai estar investindo. Então, se eu vou ganhar o mesmo percentual sobre o seu patrimônio para te ajudar a investir, mesmo que eu fale para você comprar tudo em ações das lojas americanas ou que eu fale para você diversificar bem a tua carteira, a gente vai estar com interesses alinhados. Quanto melhor for o teu resultado, mais anos você vai ficar comigo. Quanto mais anos você ficar comigo, maior vai ser a minha taxa, melhor eu vou ser remunerado. E todo mundo está ganhando. E é isso que a gente faz aqui com os nossos serviços de Wealth, que você pode conhecer apertando aqui. E se você é um investidor no mercado financeiro, uma carteira diversificada, escuta aqui esse alerta que eu fiz recentemente, um vídeo bem complementar a esse. Grande abraço e até mais.